Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ecologia e Fiscalização. Meu nome é Diego Ramon, eu sou biólogo, professor e policial ambiental e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a Lei 12.065 de 2012, que é o novo Código Florestal, que de novo não tem nada, né pessoal? Tem 10 anos aí de Código Florestal. Abaixo aqui no vídeo deixa a descrição dessa aula de hoje, os principais tópicos abordados, deixa também o link aí da minha apostila de fiscalização ambiental. E vocês podem deixar também as perguntas de vocês aí, né, nos comentários que a gente responde posteriormente, tá? Sem delongas aí, pessoal, uma aula curta aí para comentar para vocês as disposições gerais do Código Florestal, né, da Lei 12.651 de 2012. Antes dessa lei, do novo Código Florestal, a gente tinha o Código 4771 de 65, que era o velho Código Florestal, né, de 65, que foi substituído pelo novo Código em 2012. Bom, pessoal, de modo geral, nós podemos analisar que, ainda mais a gente que trabalha, né, com essa política pública aí, com a questão ambiental, nós observamos que os avanços com a criação do novo Código Florestal foram poucos avanços práticos, né? Na verdade, nós tivemos aí uma anistia geral, né? Para que houvesse essa anistia, houve um compromisso em atender essa lei, esse novo código, que não foi colocado em prática. Bom, então os avanços desse novo código, de modo geral, no meu entendimento, né, como biólogo e como profissional dessa área, os avanços práticos foram poucos no que concerne a proteção de florestas e as proteções de matas. Nós observamos nos noticiários aumento do desmatamento na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica, no Cerrado, Pantanal aí também perdendo grandes áreas verdes por diferentes tipos de ação antrópica, seja por desmatamento, seja por queimadas, né? E assim por diante. Para você ter uma noção, pessoal, os dados do INPE de 2012, eles datavam de 4.571 km² de desmatamento na floresta amazônica. Em 2021, nós conseguimos registrar um dado de 13.253 km². Tem uma coisa errada, não tem não? O novo Código Florestal, muito se pensava que era para garantir, né, de uma forma, todos respeitassem esse código, não chegasse a esse patamar. Pelos dados vocês conseguem observar que não foi bem isso que aconteceu. Só a Amazônia perdeu, né, mais que o dobro de floresta nesses últimos 10 anos. A fiscalização ambiental na Amazônia nos últimos 10 anos teve uma perca significativa, não há fiscalização eficiente, tanto pelo governo federal, pelos estados. O efetivo da fiscalização é pouco. Teve um concurso agora do IBAMA recentemente, é o mínimo do mínimo. Eu acredito que deveria ter hoje na Amazônia o IBAMA, o ICMBio operando com no mínimo 1.500 agentes federais, né, em escala de serviço 24 horas o tempo todo, para dar conta do serviço que tem na Amazônia. A Amazônia está largada às traças, né? Garimpeiros ilegais estão fazendo o que quer das terras indígenas e alguém está sentado na cadeira assistindo isso e batendo palma. E muitos, como a gente e vocês que estão assistindo essa aula, ficam indignados por isso. Bom, como já é de praxe, todo mundo sabe que esse novo texto, né, da Lei 12.065 de 2012 anistiou as infrações ambientais cometidas até 2008. Então, quem alterou alguma área até 2008 foi anistiado, assumindo o compromisso, né, que não o fizesse mais sem devido licenciamento ambiental. O intuito de tudo isso, né, foi através de um programa de monitoramento, que é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. O CAR é um marco, né, do novo Código Florestal. Então, todos os proprietários de imóveis rurais do Brasil são obrigados, né, é obrigatório registrar e fazer o CAR. Aí, nesse CAR,
o engenheiro ambiental, quem quer que seja, né? Ele é autodeclaratório, lógico. Ele ia mostrar ali as APPs, a área reserva legal, as áreas de pasto, as áreas antropizadas e assim por diante. E o governo ia conseguir entender, né? O que tem de preservação, se estão cumprindo as normas de 20%, 30%, 35%, 80% de reserva legal e assim por diante. Na discussão ficou bonito. Muita gente já fez o CAR. O problema é que apenas 0,4% do CAR foram checados e validados. Ou seja, mais de 98% do CAR, nenhum deles ainda foram checados e avaliados. Há uma lentidão na avaliação desse documento, tanto o Distrito Federal, os estados, né? Alguns estados acelerou um pouco esse processo porque tem um sistema próprio, né? O estado tem um sistema próprio aí para dedicado a essa avaliação. Mas na sua maioria, os estados brasileiros, a avaliação do CAR, a sua validação ainda é pendente. Então, pessoal, o compromisso, né, de cumprir com a lei não foi realizado. Instituiu o código 4771 de 65, era um código mais era antigo, mas tinha algumas situações que eram posições mais firmes que ajudavam a fiscalização. E hoje nós vimos aí que houve uma fragilidade da lei florestal brasileira. E para acabar de piorar a nossa situação, segundo os especialistas, eu até anotei aqui, até tomei nota para não confundir, não cometer um engano, né? Há cerca de 14 projetos que podem enfraquecer ainda mais esse código lá no Congresso Nacional. Porque é isso, professor, já é uma lei que o pessoal não está cumprindo essa legislação, é um processo lento, faz 10 anos já e as coisas não andam, não tem fiscalização e ainda tem 14 projetos lá no Congresso para fragilizar esse código, justamente. Ou seja, qual que é a intenção então, pessoal? A intenção é uma carta branca, né, para destruir as florestas aí do Brasil, os ecossistemas. Então, tem estado vizinho nosso aqui que quer tirar o marco, né, da reserva da Amazônia Legal e abrindo área. Se tirar esse marco do Mato Grosso, por exemplo, se conseguir mudar esse marco da reserva legal no estado, vai abrir área que lá onde é reserva legal. Vamos ter uma aula específica disso mais para frente, a gente começar agora as aulas de Código Florestal, e veremos isso mais para frente. Mas adiantando para vocês aí, a Amazônia Legal tem que se preservar 80%. Então, se considera que aquela vegetação no estado do Mato Grosso não é área de transição, não é Amazônia Legal e sim área de cerrado, então a fazenda que tinha 80% de reserva vai poder deixar 20%, ou seja, vai aumentar e muito a área de desmatamento. Especialistas estimam isso no tamanho do estado do Rio de Janeiro, de áreas que vão ser abertas em Mato Grosso, se houver essa mudança da posição da reserva legal. Então, pessoal, esse aí foi alguns apontamentos que eu fiz sobre esses 10 anos de Código Florestal. Dá para a gente falar bastante coisa sobre isso. Eu vou citar para vocês que estão estudando para concurso público, aqui nas disposições gerais da lei 12.065 de 2012, tem alguns pontos que chamam a atenção para a gente que estuda para o concurso público. O artigo 1º da lei diz que ela estabelece normas gerais sobre proteção da vegetação, as áreas de preservação permanente, as reservas legais, a exploração florestal, suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem de produtos florestais, o controle e preservação de incêndios florestais e prevê instrumentos econômicos e financeiros para alcance dos seus objetivos. Então, o que a lei 12.651 de 2012 estabelece? Todos esses critérios que eu falei para vocês aí. Uma questão que pode ser cobrada em concurso público. Outro artigo importante aí das disposições gerais é o artigo 2º, que diz o seguinte: as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa reconhecidas de utilidade, né? Reconhecidas de utilidade, as terras que revestem são bens de interesse comum de todos os habitantes do Brasil. Então, todas as florestas que
revestem o território nacional, todas as demais formas de vegetação, os ecossistemas de modo geral, de acordo com a Constituição e com o artigo 2º do Código Florestal, são bens de interesse comum de todos os habitantes do país, do Brasil, correto? Ele fala também aqui no seu parágrafo 1º do artigo 2º que na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias à disposição dessa lei considera uso irregular da propriedade, aplicando então os procedimentos sumários previstos. Aí nós temos aqui também o parágrafo 2º que diz o seguinte: as obrigações previstas nessa lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Então eu tenho uma área, eu desmatei, quero vender aquela área e ir embora dali, aquilo ali não vai ficar... vou comprar aquela área e não vou ter problema. Não, você vai ter problema. Você adquire uma área, tem um desmatamento ilegal, ou é área pública que você desmatou. Acontece muito na Amazônia isso aí. O cara pega uma terra pública, passa dessecante, queima, desmata, planta capim, engorda o boi pirata, né? E já vende o boi no ciclo muito rápido. É o modus operandi do pessoal lá. E alguém adquire aquela terra depois, e faz as imagens de satélite, faz análise geoespacial, chega a fiscalização e o cara não foi eu que fiz. A metade dessa área é pública, mas a outra metade é privada, é minha. Não interessa. De acordo com a lei, você tem que arcar aí com as obrigações previstas na legislação. Pessoal, era só isso aí, uma aula simples, né? Vamos começar aí agora a fazer alguns apontamentos do Código Florestal para vocês. Essa é a nossa primeira aula. Falei um pouco aí da minha posição pessoal sobre os 10 anos do Código Florestal e algumas coisas ligadas a disposições gerais aí, né, importante para concurso público. Obrigado a vocês. Quem gostou, curte a aula, deixa os comentários aí, curte o vídeo aí, compartilhe com os colegas. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, porque teremos várias aulas, várias instruções que serão importantes para você que vai fazer concurso público na área ambiental. E detalhe, pessoal, 2023, 2024, 2025, tudo indica que vai ter muita vaga aí para quem quer trabalhar na área ambiental. Forte abraço a todos e até a próxima aula.